Opa, boa noite. Eu vim falar um pouco sobre a chegada dos portugueses e um pouco sobre o início da escravidão indígena. Bom, os portugueses chegaram aqui em 1500, obedecendo a ordem do capitão Pedro Álvares Cabral, vindo de Lisboa, a segunda expedição marítima rumo às Índias, sob o comando de Vasco da Gama. Nessa tripulação vinham pessoas de guerra, escrivãos, o corpo religioso, intérpretes e indianos. Bom, chegando aqui em terra brasileira, eles encontraram índios tupiniquins, onde começaram a fazer trocas, trocaram alguns itens por penas, tintas, e logo após veio o domingo de Páscoa, onde construíram um altar para cultuar lá, fizeram uma grande festa. E sobre a escravidão, desde então já tinha começado a escravidão indígena, pois eles trocavam coisas que eles sabiam que valiam, mas o índio sem entendimento, sem conhecimento, eles trocavam pensando que estavam ganhando. E eles também escravizavam na forma de se instalar, porque eles pediam, nem pediam, forçavam mesmo, os índios a construir casas, a construir ocas e tal. E assim foi começando a escravidão, né? Até chegar ao ponto que a gente conhece. Boa tarde, meu nome é Antônio Alain e eu vou falar um pouco sobre a abolição da escravatura. A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir que a coroa portuguesa necessitou de trabalhadores para realizarem atividades nas quais se tinha uma árdua mão de obra, como na extração de minérios e nas atividades agrícolas. Para a economia entre os séculos XVI e XIX. Além da demanda econômica, a escravidão africana foi justificada pelo discurso religioso cristão da época, que define a experiência escravocrata como um tipo de castigo que iria aproximar os negros do cristianismo, justamente pelos africanos terem seus próprios deuses e divindades. Os portugueses transportavam os negros até o Brasil com péssima infraestrutura sanitária e com baixa condição alimentar. Muitos deles morreram antes mesmo de chegarem na colônia brasileira. O tráfico negreiro foi uma prática que atravessou séculos e forçou vários negros a saírem de seus locais de origem, para terem seus corpos escravizados em um local totalmente desconhecido até então por eles. Logo depois que chegando eram tratados como mercadorias, podemos incluir que os senhores de escravo trocavam os negros por moedas ou outros bens. Logo depois que chegavam no local onde era realizado o trabalho escravo, mantinham-se acorrentados a uma vida totalmente rígida e miserável. Muitos já sequelados eram mortos, justamente pela falta de condições básicas. Sendo assim, os escravos viviam uma vida bastante curta, não chegando nem aos 60 anos. Entretanto, no meio de toda essa miséria, muitos resistiam a tais tipos de tratamentos cruéis, se rebelando contra seus donos e chegando até fugir. Uma dessas rebeliões e fugas se estendiam por quase todo o litoral brasileiro. Tinham o nome de quilombos. Os quilombos eram uma forma de romper as práticas escravocratas que definiam o sistema colonial da época. Do século XV ao século XIX, a escravidão foi responsável em todo o continente americano. Aproximadamente mais de 10 milhões de pessoas morreram antes mesmo de chegarem à terra firme. Ainda hoje, a escravidão deixou marcas profundas em nossa sociedade. Entre estas, destacamos o racismo como a mais evidente. Meu nome é Pedro Calvão, eu vim falar um pouco sobre o quilombos e os Zumbi dos Palmares. Os quilombos eram comunidades criadas pelos escravos refugiados das fazendas, onde lá se tornavam os centros de resistência dos escravos, né? Lá eles praticavam atividades como o extrativismo, a agricultura, a extração de minérios e outros, a criação de animais também. Lá eles voltavam a praticar as suas tradições, né, iniciais, que quando eles estavam presos eles não podiam fazer isso. Um dos quilombos que ficou muito conhecido foi os quilombos dos Palmares,
que ele recebeu esse nome porque foi criado em uma região que tinha muitas palmeiras, e ele foi uma grande resistência no período colonial, criado em 1655. O Quilombo dos Palmares foi um símbolo de resistência, né? E surgiu no final do século XVI, na região de Pernambuco, ali próximo a onde hoje é o nosso estado de Alagoas, né? Onde é o estado de Alagoas. E o Zumbi dos Palmares, ele primeiramente foi batizado como Francisco, né? Ele foi aprisionado e foi entregue a um padre, onde esse padre batizou ele como Francisco. Quando ele completou os 15 anos dele de idade, ele pegou e fugiu, né? Passou a fugir para o Quilombo dos Palmares. Com esse padre, ele recebeu uma educação digna, né? Uma educação muito boa, que ele se tornou fluente na língua do português e no latim. Quando ele fugiu para o Quilombo dos Palmares, ele pegou e passou a morar lá, e quando completou seus 25 anos, ele atuou como líder do Zumbi dos Palmares. As histórias são muito controversas, as fontes são muito controversas. Dizem que ele lutou com o tio dele, né? E para se tornar o líder, ganhou a luta e se tornou líder. E outras dizem que o tio dele foi traído e acabou sendo envenenado, e por isso ele se tornou líder. Mas enfim, o Zumbi, ele foi considerado um ícone e uma grande resistência, e foi muito importante, né? Nesse período, pois ele era muito bravo, tinha muita coragem, e ele lutava realmente pelos direitos. Ele lutou pela liberação da religião e do culto, né? Ele pegou e também foi uma grande importância no fim da escravidão no Brasil, e por isso ele foi extremamente importante. Ele não admitia de maneira alguma a dominação dos brancos, e por isso ele foi considerado, por todos esses motivos, ele foi considerado um grande líder, e foi o último líder do Quilombo dos Palmares. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Boa tarde, meu nome é Carlos e eu tô aqui para falar sobre leis que levaram à extinção do trabalho escravo no Brasil. Bom, no Brasil a abolição ocorreu de forma gradual, ou seja, por partes, e foi através de leis que foram de pouco em pouco beneficiando os escravos. A primeira lei que eu vou citar aqui é a Lei Eusébio de Queiroz, que foi colocada em pauta em 1850. Essa lei pôs fim ao tráfico de escravos transportados nos navios negreiros. Foi uma lei muito importante para que não chegassem novos escravos, e bom, isso já ajudou bastante. Falar aqui sobre a segunda lei agora. Essa lei também foi muito importante. Essa é a lei do ventre livre, que ela foi colocada em pauta em 1871. Ela basicamente libertava as crianças cujas mães eram escravas. As crianças nascidas a partir de 1871 eram libertadas caso suas mães fossem escravas. Vou falar aqui sobre a terceira lei. Bom, a terceira lei é a Lei dos Sexagenários. Essa lei foi colocada em pauta em 1875 e ela basicamente concedia liberdade aos escravos com 65 anos de idade ou mais. Ou seja, os idosos eles eram beneficiados com a liberdade caso tivesse 65 anos ou mais. E a quarta lei, a última, mas não menos importante, é a Lei Áurea. Na verdade, a mais importante. Eu creio que essa seja a mais importante. Bom, a Lei Áurea, ela foi colocada em pauta em 1888, 13 de maio de 1888, e ela foi promulgada pela Princesa Isabel. Bom, essa é a lei mais importante porque ela extingue completamente o trabalho escravo no território brasileiro. E essa lei,
libertou mais de 700 mil escravos, ou seja, foi uma lei muito importante que extinguiu completamente o trabalho escravo no Brasil, e acredito que essa seja a mais importante. E bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Oi, eu vou falar sobre algumas leis que ajudaram os escravos antes da Lei Áurea. A primeira delas foi a Lei Bill Arbitration. Ela foi proclamada pela Inglaterra em 1845. Ela proíbe o tráfico negreiro e recebeu esse nome por causa do autor, Lord Arbitration, que era um ministro britânico das relações exteriores. Ela dizia que qualquer navio que saísse da África e chegasse ao continente americano poderia ser interceptado pela Marinha Britânica para verificação. A segunda foi apenas 5 anos depois, mas só entrou em vigor em 1854, a Lei Eusébio de Queiroz. Também proibiu o tráfico negreiro, só que somente no Brasil. E um dos motivos para a lei foi que, se houvessem muitos escravos e poucas pessoas livres, poderia ser gerada uma revolta, como a Revolta dos Mares. Em junho de 1854, foi criada uma lei complementar, a Lei Nabuco de Araújo, que estabelecia quem seria considerado responsável e quem seria julgado. Quem julgaria o acusado pelo tráfico. Também eliminaria a necessidade do flagrante para denunciar quem cometeu o crime. A próxima é a Lei do Vento Livre, também chamada de Lei do Rio Branco, que foi proclamada em 28 de setembro de 1871. E ela dizia que todo escravo nascido a partir daquela data seria livre. Mas os escravos que nasceram depois dessa lei ficariam ou com o governo, ou na fazenda, ou na casa do seu proprietário, até completar seus 21 anos para serem realmente livres. A última lei é a Lei dos Sexagenários. Ela foi proclamada em 1885 e concedeu liberdade aos escravos com idade superior a 30 anos, ou seja, os escravos idosos. Porém, mesmo que ela tivesse sido um passo a mais para a liberdade, não foi muito efetiva, já que a maioria dos escravos morria aos seus 40 anos. Além disso, os escravos que tinham 60 anos tinham que trabalhar por mais 3 anos, ou até completar seus 65 anos de trabalho, como uma forma de indenização ao proprietário. Bom, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre a abolição da escravatura e da Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida do nosso país. Olá, meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou falar sobre as consequências do fim da escravidão no Brasil. Bom, a gente sabe que a vida do negro no Brasil nunca foi fácil. Desde quando os africanos vieram para cá, quando os portugueses estavam colonizando, o país, até os dias de hoje a gente percebe que o racismo sempre foi muito presente. E voltando para 1888, quando a escravidão foi abolida do Brasil, a gente percebe que a Lei Áurea, ela não garantiu a aceitação dos negros por parte da sociedade, ou seja, eles não tinham garantias de segurança, de saúde, de trabalho, de sobrevivência mesmo. Então eles não sabiam para onde ir. Muitos deles voltaram para o continente africano procurando melhor qualidade de vida. Muitos voltavam a trabalhar com seus senhores, em trocas de sobrevivência mesmo.
e uns tiveram que bolar planos e trabalhar informalmente. Muitos eram vendedores ambulantes, artesãos, as mulheres eram empregadas domésticas e eles sobreviviam dessa forma. Até mesmo muitos não trabalhavam nem formalmente, viviam nas ruas, sobrevivendo através de esmolas. Muitos também furtavam para conseguir sobreviver mesmo junto com a sua família. E enfim, basicamente resumindo, o governo excluiu, tanto o governo quanto a população no geral, não acolheu esses negros, não integrou eles à sociedade, excluindo eles totalmente. E aí os anos foi passando, né? O Brasil já era um país independente. E o Brasil, ele se espelhava muito nos países europeus, né? Os países do continente europeu. E eles achavam que para se desenvolver, a sociedade negra tinha que ser extinguida de alguma forma. Porque eles achavam que essa parte da população prejudicava o desenvolvimento do país. E foi aí que surgiu a eugenia, né? O termo de eugenia aqui no Brasil foi trazida de outros países através de jornais, de médicos que vinham de lá para cá. E aí eram impostos educação sexual para os pobres e negros, para eles não procriassem, né? Também foi proibida a miscigenação entre pessoas de raças diferentes. Também era imposto um padrão de beleza de bebês, né? Que eram bebês brancos, loiros, de olhos claros. E assim eles achavam que excluindo, né? Praticando esses atos de exclusão da população, tanto pobre quanto negra, eles acreditavam que o Brasil, enfim, ia se tornar um país desenvolvido através da eugenia. Bom, eu me chamo Daniel, vou falar um pouco sobre a escravidão moderna. Mesmo com a abolição da escravatura pela Princesa Isabel em 1888, a gente pode ver muita escravidão hoje em dia. Por mais que a gente tenha um documento em que assine que isso tenha acabado, ela ainda continua de maneira bem implícita nos dias de hoje. Mas para isso a gente tem que entender primeiro qual é o conceito de escravidão. Trabalho escravo é todo aquele trabalho que te priva da liberdade. Só aqui no Brasil, no censo de 10 anos atrás, foi descoberto que a região norte e a região nordeste é onde tem mais trabalhadores que trabalham em um regime de trabalho que é considerado escravo. Trabalho escravo é aquele que vem de uma maneira implícita, como eu havia dito no começo. De que maneira é essa? De uma maneira em que você trabalha mais do que deve e você recebe um pouco, a sua remuneração é pouca, ou então você tem que fazer certos esforços que você não tem obrigação nenhuma de fazer, como por exemplo os trabalhadores do campo. Eles trabalham muito, eles exercem muita força braçal, muita força física e recebem uma remuneração que em dias de hoje é como se fosse impossível de se viver. Então a gente tem que entender que o trabalho escravo existe até hoje e é isso que define um pouco da sociedade. Por mais que o Brasil, pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ele seja considerado um dos países que está mais desenvolvidos em relação ao trabalho escravo, onde ele mais luta, onde mais se desenvolve com isso tudo, a gente ainda pode ver muito pela rua, a gente pode ver considerações extremas, sabe? Aquelas situações que você fica se perguntando por que aquilo acontece e por que a pessoa não se toca que aquilo é um trabalho onde está exercendo coisas que ela não devia fazer. Como eu citei anteriormente, aqui no Nordeste e no Norte, uma par de trabalhadores foram restituídos, foram salvos, entendeu? Por conta que estavam trabalhando, exercendo um trabalho extremo, principalmente na região norte. E como a gente sabe, a maior parte desses trabalhadores são aquelas pessoas onde ela não tem discernimento sobre o assunto, onde falta informação. E por conta disso torna tudo mais fácil, porque a pessoa pensa que ela está fazendo algo normal, sendo que não é normal aquilo. Sendo que tem uma lei que a protege e que tem trabalho ali. Uma lei na qual está protegendo ela daquilo que ela está exercendo, mas que ela não conhece. Então fica difícil, certo? E aquele processo de eugenia que a gente sofreu no século passado, ele ainda
é muito presente nos dias de hoje. Tais eles que definem boa parte da sociedade. Se você é branco, se você tem um olho mais claro, você é considerado uma pessoa mais humana. Quanto mais escuro você é, menos do padrão você vai fugindo, entendeu? Da sociedade. Mas isso a gente está tentando conviver com tudo isso, querendo ou não, ainda há muito desse preconceito, ainda há muita escravidão hoje em dia. E a gente está lutando contra isso. Existem diversos processos que estão acontecendo, onde as pessoas lutam pelos seus direitos. Então, vamos esperar um pouco mais da humanidade, que eu sei que, por mais que todos nós sejamos defeituosos, porque ninguém é perfeito, perfeito só tem um. E ele é o único que pode julgar as pessoas. Então a gente tem que esperar um pouco mais da humanidade, esperar, porque o desenvolvimento, a justiça é tardia, mas ela não falha, né? Tarda, mas não falha. Então a gente tem que esperar, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana e se cuidem, tá?